acontecer, eu acho que ele vai acabar perdendo espaço, né, com a chegada de mais reforços e tudo mais. Então acho que poderia sim ser um nome viável, mas para o ano que vem. Só antes de falarmos aqui dos outros jogadores, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos, combinado? Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, deixe seu like, que certamente nos ajuda bastante. Só lembrando que assim que chegarmos nos 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu clube do coração, combinado? Vamos falar de mais um aqui, né? Só antes, eu quero deixar essa matéria aqui, ó. Papão monitora mercado enquanto não resolve transfer ban. Notícia aqui do Diário do Pará, o Nildo Lima, muito obrigado ele aqui, que trouxe essa matéria. Então assim, tanto o Frontini, né, e o analista de desempenho, Cauê Azevedo, tem falado sobre a movimentação do mercado, mesmo não podendo contratar. Ele falou aqui, ó, a gente vem fazendo pesquisa de mercado, é um trabalho diário nosso, meu e do Frontini. A gente conversa muito e troca muito figurinha. Todos os dias monitoramos os atletas, as competições, para que a gente possa estar sempre ligado às oportunidades que o mercado vai nos oferecer. A gente olha todas as posições e existem algumas situações que fogem muitas das vezes, né, do nosso alcance. Como por exemplo agora do Matheus Vargas, então é preciso estar atento a todas as posições, não pode deixar baixar o ritmo, né, pois os imprevistos sempre ocorrem. Então, vai lembrar que o Paysandu nessa janela ainda não contratou ninguém. O Curitiba e o Paysandu, muito por cenários diferentes, né? O Curitiba já está com o time azeitado e tudo mais, e o Paysandu, por conta desse transfer ban, de um valor próximo da casa de 990 mil reais, né? Pelo lateral esquerdo Keffel, com o Torrense lá do futebol português. Então, desse valor, um valor de 479 mil reais foram pagas, mas falta o restante, né? Então, um pouco mais de 450 mil reais também, que vai até o prazo da janela até o dia 2 de setembro. Essa janela pelo menos vai ficar um tempo maior aberta. A questão é, não tem ainda uma data exata de quando que o Paysandu vai quitar essa dívida. Vai ser agora no início dessa semana, né, do próximo dia 8, dia 9. Não temos ainda essa certeza. Ou, por exemplo, se vai deixar próximo realmente do fim, esse jogador já vai ser contratado, já vai estar terminando, e aí o Paysandu vai conseguir esse dinheiro, que é um valor baixo, né? Realmente, para ficar com o transfer ban, é uma situação que eu acho que o Paysandu não poderia estar passando. E ainda foi uma contratação que não deu certo e tudo mais, enfim, às vezes acontece, mas o clube está certo, né, o futebol lá do futebol português, de cobrar aquilo que havia sido acordado. E de qualquer forma, pelo menos é um valor baixo, não é 6 milhões de reais, 7, que aí ficaria uma situação bem mais complicada, né, se você pensar em para pagar e ainda haver contratações. E como ele fala, né, que olha para todas as posições, eu diria que a tendência é que chegasse de 3, no mínimo, reforços até 5, né? Eu acho que o mais provável é próximo disso, viu? No máximo 3 contratações, pelo menos do meu ponto de vista. Mas Série B vocês sabem como é, né? Vai surgindo oportunidades, reta final de Série C também, que poderia ter algumas oportunidades, como por exemplo aqui o Rodolfo, que seria uma opção de ponta esquerda ou centroavante, que está jogando pelo São Bernardo, né? Nessa atual temporada. A equipe vai classificar para a próxima fase, porém é uma competição que termina mais cedo, então dependendo, até a própria CBF faz uma janela extra e tudo mais. 23 jogos nesse ano, 5 gols marcados. Ano passado também estava no Novo Horizontino, com altos e baixos, mas foi responsável pelaquela boa campanha da equipe, né, que não subiu na última rodada. 36 jogos, 7 gols e 2 assistências. Já havia conseguido acessos também pelo América Mineiro, Cuiabá e pelo Cruzeiro, né? Então é um jogador que conhece muito bem a competição, a Série B. Eu lembro que o primeiro ano de destaque dele mesmo foi no Boa Esporte, em 2017. Naquela ocasião, 40 jogos, 11 gols e 4 passes. É um nome que eu acho interessante. Sinceramente, não ficaria surpreso de ver o Rodolfo em Belém, seja no Paysandu, no Remo. Acho que é um jogador que tem características para ambas as equipes, né? Não sei se nessa atual temporada, porque igual eu falei, tem contrato com o São Bernardo, que pode ser que chegue até a final da Série C, e aí já estamos falando de outubro, né? Mais de um mês que já havia se encerrado a janela de transferências, né? Então pode deixar sua opinião sobre o Rodolfo aqui nos comentários. Mais um também, eu até já tinha comentado sobre ele, é o Rodriguinho do Cruzeiro, né? Não é aquele ex-Bahia, Corinthians e tudo mais. É o Rodriguinho ex-América Mineiro, que nesse ano só soma 8 partidas. Seria uma opção tanto para a ponta esquerda quanto para um meia de criação. Nesse ano pelo Cruzeiro ele não conseguiu jogar, foram apenas 8 jogos, né? 5 deles na Sul-Americana. Então dá para ver aí que ele não é relacionado desde o dia 12 de junho, antes da parada da Copa do Mundo. Então não vejo ele sendo realmente aproveitado
pelo técnico Leonardo Jardim e tem experiência já na Série B, né? Não é um jogador que surgiu agora na base e tal e não teve experiência, não é bem assim. Então, se a gente analisa os números dele pelo América Mineiro no ano passado, na Série B, 16 jogos, 4 gols e 2 assistências, 6 participações em gols em 16 jogos, não são números, meu Deus, que absurdo, mas ainda assim muito bom para um ponta, né? Ponta esquerda, até que está numa média boa. Tá aqui o mapa de movimentação dele na temporada passada, ó, como um ponta esquerda, muito mais aqui por esse setor. Já pelo Cruzeiro, se a gente analisa, por exemplo, na Sul-Americana, né, que ele mais jogou tanto pelo meio quanto pelo lado direito, ó, ponta direita aqui, por exemplo, e tá aqui a Sul-Americana também, que ele jogou pelo América Mineiro, com muito mais como um ponta também em 2023. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre o Rodriguinho, o que você tem a dizer. Lembrando que pelo América, mesmo quando ele estava ali com 20 anos, né, 21, quando encerrou o vínculo dele com o clube mineiro, foram no total mais de 75 jogos disputados, com 7 gols e 9 assistências. Pelo menos já conhece também a Série B. Mais um também para esse setor de meio de campo, né, seria o Matheus Barbosa, que está no Botafogo de São Paulo e não tem sido aproveitado, né? Tudo bem, ele teve uma lesão, voltou recentemente, né, dessa sua lesão, mas só foi relacionado aí para 2 partidas, ficando no banco de reservas. Então, um jogador que tem 30 anos, é muito mais um meia central, tá, do que de criação. Terminou o ano passado bem pelo Botafogo, foi titular absoluto, 31 jogos, 1 gol e 2 assistências. Anteriormente também teve uma boa passagem pelo Guarani em 2023, passagem rápida pelo Vasco, não muito boa, assim também como foi pelo Atlético Goianiense. Ele começa a se destacar em 2020 pelo Cuiabá, 2021 até chega, né, a jogar no Cruzeiro. Na temporada passada ele foi titular pela Raposa, 50 jogos e 4 gols. Teve bons momentos, alguns nem tanto, né? Acabou perdendo a posição, inclusive, nos jogos finais, contra o Racing, na final da Sul-Americana e na reta final também do Campeonato Brasileiro. Ajudou o Cruzeiro a conseguir o acesso em 2022, 33 jogos, 1 gol e 3 assistências. É um zagueiro que sai muito bem jogando, né? Destro, 1,85 m, tem 28 anos de idade e já conseguiu 2 acessos também na sua carreira. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer? Aceitaria esse retorno, por exemplo, do Zé Rivaldo para uma disputa da Série B do Campeonato Brasileiro? Que lembrando, né, o Santos colocando nessa situação aí de voltar o jogador seria, na minha opinião, uma venda ou para um clube do exterior, porque aqui no Brasil os clubes da Série A não podem contratá-lo e aí acaba que teria uma brecha para ele ir para a Série B, que seria justamente já ter feito 12 jogos na atual edição da Série A. Mas não ficaria surpreso de aparecer também alguns clubes, né, vai saber aí do Catar, do Oriente Médio, Japão, MLS, para ele acabar sendo contratado. Enfim, pode deixar sua opinião se você acha que é uma boa opção ou não. Indo aqui para o setor de meio de campo, temos também o Rodriguinho, que é um jogador revelado na base do América Mineiro. Inclusive o América pedia mais de 18 milhões de reais para negociar o jogador. O que aconteceu? Parece que terminou o contrato dele com o América e ele chegou no Cruzeiro de graça. Não ficaria surpreso se o Cruzeiro emprestasse o jogador para um clube da Série B, porque não tem conseguido jogar, né? Um jogador que tem muito potencial, mas só fez 8 jogos nesse ano, um inclusive na Série A. Ele jogou muito, foi na Sul-Americana, que o Cruzeiro já estava com o time reserva, né? Antes de ser eliminado, depois também. Enfim, ele jogou aí algumas partidas, foi titular em 2 jogos contra o Muxuque lá do Equador e o Palestino do Chile. Ainda entrou no duelo contra o Palestino, o Lyon, jogou mais de 100 minutos, né, nesses jogos na Sul-Americana, que até que deixou uma impressão razoável. Não muito bem, mas razoável. Quase marcou um gol, inclusive, acho que foi contra o Lyon aqui, né? Enfim, nos jogos em casa ele foi bem. 22 anos, já teve experiência, né? Então não é um jogador da base, só jogou no Cruzeiro e agora não está jogando. Não, ainda mais para meio, né? Isso faz muita diferença, para um meia de criação, segundo atacante. Mas no ano passado já teve um bom desempenho pelo América, 25 jogos, 4 gols e 4 assistências, principalmente na reta final daquela Série B, que aí foi quando o América não renovou com ele. 16 jogos na reta final da Série B, 4 gols e 2 assistências. Em 2023 também foi bem, 26 jogos, 2 gols e 3 passes. Pode deixar sua opinião aqui sobre o jogador, que também, né, já tinha disputado 23 pela equipe do América na Série B. O espaço para comentários vai estar aqui aberto para vocês. E o último é o Japa, que é um jogador também numa situação parecida, né? Ele voltou de lesão em janeiro, ficou aí um tempo recuperando dessa questão física e depois da Copa do Mundo já inclusive ficou no banco em 4 jogos consecutivos pelo Cruzeiro, mas não fez a sua estreia até aqui pela Raposa, nenhum jogo nessa atual temporada. Engraçado que ele já teve bons momentos com a camisa do Cruzeiro, por exemplo, em 2023, eu vou deixar aqui para vocês, ele fez 7 jogos naquela reta final da Série A e dá para ver que ele vinha sendo titular, né? Inclusive naquele ano que o Cruzeiro permaneceu com muito sufoco na primeira divisão. Aí no ano passado somou apenas 15 jogos,
que já era de se esperar que ele teria uma sequência maior, não foi o que aconteceu e nesse ano não entrou em campo ainda. Então não ficaria surpreso até o fim dessa janela o Cruzeiro emprestar o Rodriguinho e o Japa para outra equipe. Inclusive o Atlético Paranaense já havia demonstrado interesse no Japa e não teve um empréstimo porque o Cruzeiro entendia que é um jogador que tinha potencial no início do ano, mas não entrou até aqui. Eu não ficaria surpreso se o Atlético ou outra equipe da Série B, que tem demonstrado, né, que tem potencial de colocar ele para jogar com mais frequência, acabar tendo um empréstimo do jogador, que é bem versátil, pode jogar como meio campista pelo lado esquerdo, não é um meia de criação, é mais um meio central, ou lateral esquerdo também, né, bem versátil aí nesse quesito, já inclusive teve passagens pela categoria de base da seleção brasileira. Enfim, essas são algumas das opções mais viáveis, né? Sem falar de jogadores